Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu e minha amiga Giovana Fernandes, eu sou Rafael Amaral, nós somos protagonistas do podcast Conexões que Transformam. E como sempre, né, a Giovana vai apresentar a nossa convidada de hoje. Ele me deixa essa missão. Meus queridos, é um prazer estar com vocês aqui novamente nesse podcast Conexões que Transformam. E hoje a nossa convidada especialíssima, nós estamos com a nossa querida Leonor Mourão. Ela é policial civil, palestrante e mentora, com foco no desenvolvimento de mulheres que buscam autoconhecimento, magnetismo pessoal e prosperidade com propósito. Utiliza abordagens que combinam com neurociência e espiritualidade, olha só para você ver, para promover transformações significativas na vida pessoal e profissional de suas mentoriadas. Eu já tô querendo, gente. Atua também como influenciadora digital, compartilhando conteúdos como fé, comportamento, crescimento pessoal em suas redes sociais. Leonor, prazer estar contigo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer enorme estar aqui. Então, Leonor, como é de praxe, no nosso podcast a gente sempre gosta de começar ouvindo um pouco da história do nosso convidado. Fique à vontade para você contar a sua história. Com a gente, né? Compartilhar com a gente sobre a sua história. Gente, que alegria estar aqui com vocês. Já sou de casa porque já conheço esse pessoal há um tempinho, né? E não tem honra maior do que ser validada por pessoas que já conhecem você há um bom tempo. Então, para mim, é uma dupla honra estar aqui nessa tarde. Obrigada, Leonor. Olha só, quando eu falo de começar a contar minha história, eu quero dizer para você que foram 20 anos de Polícia Civil, de concurso, né? Consideravelmente aqui no Tocantins, a gente tem como um dos melhores cargos, das melhores projeções profissionais, né? Sim. E no auge da minha carreira, eu num alto nível de responsabilidade, num cargo de diretoria na segurança pública, eu senti uma frustração muito grande, como se não era somente aquilo que eu deveria fazer. Faltava alguma coisa a mais? Uma sensação exatamente como essa, de que faltava alguma coisa a mais, né? Naquela época, a gente gerenciava 30 pessoas sob o nosso comando, a gente cuidava da entrega de insumos para todo o estado, então estava sempre num ritmo muito acelerado. E eu com um filho pequeno, que o Heitor hoje está com 15 anos. Ah, tem o Heitor também. Heitor lindo, jogador de futebol, maior sonho da minha vida. E aí, pouco tempo com o Heitor. E ficou desproporcional o amor que eu tinha pelo Heitor com o tempo que eu tinha para o Heitor. Nesse período, eu entendi que havia assim, algumas disfuncionalidades dentro de mim. Olha só. Disfuncionalidades secretas. Aquele, oi, tudo bem? E não tem nada bem? Mas a gente responde que sim, com um sorriso no rosto. Com um belo sorriso no rosto, debaixo de uma linda maquiagem. E era assim que eu vivia, como a maioria das pessoas. E então eu vi um arraste aqui no Instagram, né, do Wendel Carvalho, isso em 2019, chamando para uma Masterclass. Eu não sabia nem o que era Masterclass. Você já era despertada para isso, não? Eu sempre tive uma espiritualidade muito elevada. Toda a vida eu fui conhecida pela minha espiritualidade. Sempre fui conhecida como uma mulher de fé. Os amigos, pela família. Uma mulher muito transparente, que sempre levava uma palavra positiva. E uma das minhas frustrações era essa. Como que eu, sendo essa pessoa que levo tanta positividade, tanta palavra de incentivo, tinha esse sentimento, me encontro nesse momento com esse vazio, com essas incertezas, com essa bifurcação na jornada da minha vida. E ali, naquela masterclass gratuita, eu sentei como aluna, já formada em Direito, e anotei tudo. 3 dias de aula. No final do terceiro dia, eu falei, minha situação é pior do que eu tô pensando. Nossa! O buraco é mais embaixo. Meu Deus! Quando encerrou a Masterclass, ele fez o convite da gente ir para Belo Horizonte para participar de uma imersão de 3 dias, né, de inteligência emocional. Gente, eu nem sei te falar como que eu cheguei naquele lugar. Porque era tão desafiador para mim, com um filho pequeno, sair de Palmas. Romper os limites, né? Entender a necessidade. Casada, deixar o meu esposo e o meu filho para fazer um treinamento que eu nem sabia ao certo o que eu estava indo buscar, se eu iria gostar, o que aquilo iria dar. De qualquer forma, eu tive um pensamento. Pior do que tá, não pode ficar. E com esse pensamento, eu cheguei a Belo Horizonte, fiz os 3 dias de curso.
Eu falo que todos os pilares da minha vida estavam brigando para ver quem era o pior. Quem era o mais baixo? Só o meu pilar espiritual é que eu me orgulhava de tê-lo, mas só um pilar não sustenta uma casa toda, né? Isso mesmo. E depois desses 3 dias que eu retornei para Palmas, coloquei tudo em prática, como uma excelente dominante estável, o que se propõe a fazer cumpre, e comecei a ter micro resultados na minha vida pessoal. Então comecei a fazer ajustes nas minhas emoções, comecei a ter resultado na minha vida como empreendedora, fui recebendo alguns convites para empreender, de pessoas que já eram respeitadas aqui na cidade. Né? As coisas começaram, o trilho começou a rodar. E o mais importante para mim foi um sentimento de satisfação, que eu já tinha perdido, nem sei aonde. Voltei a ter satisfação em viver. Comecei a administrar o meu tempo com o meu filho, porque aí eu fui para o plantão, que a gente trabalha 24 horas, e folga 3 dias. Com esses 3 dias de folga, eu percebi que era importante para mim ter mais conexão com o meu filho. Sim, estava te proporcionando esses momentos com ele. E vi também que, tendo mais tempo com ele, ainda dava para empreender em um período ou da manhã ou da tarde, porque eu nunca ficava quieta. Mas é tipo do perfil dela, né? Sim. Não dá conta de fazer. Quem conhece de perfil comportamental sabe que o Auto-D, meu Deus. Não dá conta de fazer uma coisa só. Não dá, não fica parado. Comecei um trabalho voluntário no presídio feminino de Lajeado. Toda quinta-feira eu ia nesse presídio por minha conta, independente da secretaria, independente da Polícia Civil. E conectar com aquelas mulheres, levar palavra de ânimo para elas que estavam ali sem a menor perspectiva de vida, eu falo que quem mais ganhava era eu. Então eu gastava a minha gasolina, gastava o meu tempo para ir lá conversar com aquelas quase 50, 60 mulheres. E ali eu vi a importância de você levar uma palavra qualificada, ali eu vi a importância de você, enquanto caminha e se cura, você levar palavras de cura para outras pessoas. Porque muitas vezes a gente quer estar pronto para poder ajudar o outro. E a caminhada todo mundo de mão dada. O processo é diferente, é de mão dada, né? A gente caminha junto. A gente caminha junto enquanto eu ensino, eu sou a que mais aprendo. É isso aí. Eu falo que quando eu voltava de Lajeado, eu voltava tão cheia, tão feliz, que se elas pudessem imaginar, eu ganhava mais que elas em relação a isso. E aí o que aconteceu? Continuei fazendo um curso após o outro, investindo, porque eu estava tão sem dinheiro para investir no meu desenvolvimento pessoal. E autoconhecimento. Eu falava, onde que eu vou arrumar dinheiro para pagar esse curso? Onde que eu vou arrumar dinheiro para fazer essa capacitação, esse treinamento? E a importância de você administrar os recursos financeiros que você tem no maior ativo que você tem, que é você mesmo. Não é sobre diploma, porque o diploma ele não muda a vida de ninguém. É sobre o aprendizado, é sobre o crescimento, é sobre o conhecimento que a gente adquire naquela capacitação, naquele treinamento. E dali então eu comecei a empreender, né? Teve um empreendimento que não deu certo por causa da pandemia. O nosso empreendimento fechou, que o nosso produto ele tinha que ser consumido de imediato, então com a vigilância sanitária... Era complexo, né? A gente acabou tendo perda de estoque, enfim. Como todo bom empreendedor que está me ouvindo aí, com certeza você já passou pela primeira, segunda falência, né? Então, estamos juntos. E isso só nos fortalece. O não, quando não dá certo, o que eu trago para mim? Se não deu certo, é porque ali não é o meu lugar. Entendi. Não existe fracasso, existe realmente ausência de resultado. Mas você sempre pensou dessa forma ou você considera que depois que você começou a estudar sobre desenvolvimento pessoal, você começou a ressignificar o fracasso? Eu pensava totalmente o oposto. Eu comecei a achar que eu era fracassada. Sim. Eu comecei a desenvolver e ampliar um sentimento de fracasso dentro de mim. E quando eu enveredei pelos conceitos da neurociência, eu entendi isso. Não existe fracasso, existe ausência de resultado. Então, ali naquele empreendimento, eu não alcancei os resultados que eu desejava, porque ali não estava o meu propósito. Ali não estava o meu chamado.
Ali não estava o desenvolvimento de atividades alinhadas com os meus valores pessoais. O meu valor pessoal é família, um dos principais. E ter que estar lá para não almoçar com o meu filho, na época, era algo que me doía muito. Nossa, eu sei exatamente o que ela tá falando. Chamaram a Leonor pra mim, foi? É uma mentoria? É uma mentoria? Ela tá começando a falar, tô vendo ali mesmo? Ali? E aquilo começou a doer muito, né? Eu falei, gente, eu saí daquele trabalho para me ter mais tempo com ele. Agora eu estou envolvida em um outro trabalho que não me permite almoçar com ele. Eu comecei a ver que aquilo ali não ia fazer muito sentido para mim. E o negócio realmente não foi para frente, não deu certo. Assim, Leonor, você entendeu, você percebeu que quando você teve um autoconhecimento foi mais fácil para você? Porque eu vejo muitas pessoas colocar a culpa nos outros. Ah, não está dando certo por causa do meu marido, minha esposa, meu patrão. Mas quando a gente entende que a gente tem grande parte, ou a maior parte das coisas, fica mais fácil. Quando a gente nos conhece, fica mais fácil. E o potencial é nosso também, né? Isso. Essa fala é minha, tá? Não, é porque nós estamos alinhados, Leonor. Passei 40 anos da minha vida responsabilizando outras pessoas. Uma hora era. Não tinha autorresponsabilidade. O meu marido não me apoia, não me incentiva, não me entende, não me ajuda. A minha mãe e o meu pai não me apoiam, não me incentivam, não me ajudam. Os meus irmãos não conseguem entender o que eu quero fazer, eles não falam o que eu preciso ouvir para me dar o próximo passo. Então, nesses cursos de inteligência emocional, de desenvolvimento pessoal, o primeiro nocaute que eu recebi foi o contato com a palavra autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Que o meu sucesso e o meu fracasso não dependeriam de ninguém a não ser de mim mesma. E que ninguém poderia me impedir de fazer aquilo que eu fui chamada para fazer. Porque o sonho é meu. Isso mesmo. Ninguém tem compromisso em me ajudar a realizar os meus sonhos. Eles podem, no máximo, dividir comigo a realização do sonho, mas não a feitura. O compromisso de chegada é teu. A feitura do sonho em si era totalmente minha. E eu sempre fui muito boa para ajudar as pessoas. Eu sempre amei servir as pessoas. Para quem não conhece, o S dela que faz essa pegada de ajudar as pessoas. Exatamente. Sou 50% S e 50% D. Mexe. Então eu tenho... Engraçado, Rafa, é difícil ver essa combinação, não é? É difícil ter, mas acontece, porque a gente tem vários nuances que pode acontecer, mas acontece. E ela é mais D do que I, do que alto I. Sim, ela é DS que ela falou, não é isso? DS, então assim, é dominante. engraçado. Foi libertador quando eu conheci esses conceitos, porque para quem não conhece, são dois perfis opostos. Totalmente opostos. Então, se você é DS, provavelmente uma coisa que você ouvia muito é que você é bipolar. Mas você não é. Não, é isso mesmo. Porque uma hora nós estamos ativados na dominância, no fazer, no acontecer. Uma hora... Na reflexão. Outra hora você está na passividade de ouvir, de entender, da reciprocidade, da empatia com o próximo, do servir. Então, quando eu fiz o curso, que eu entrei pelo autodesenvolvimento, pelo autoconhecimento, eu vi que o quê? Agora, nesse momento, é hora de eu ativar o D ou é hora de eu ativar o S? Trouxe equilíbrio para minha vida. Você também está controlando, né, esses perfis no seu dia a dia, assim, né? Em determinados momentos, aquilo que faz mais sentido para ela. Eu não sei se eu consigo controlar, mas hoje eu vejo que eu consigo administrar. Isso mesmo. Administrar é o mais importante, não, que eu vejo. Entender que eles existem e que você aceitar eles. Porque, assim, muitas das pessoas têm alto D, ela é mais direta, muitas vezes mais ríspida, e ela acha que ela é ignorante, que, sabe? E quando ela entende isso, fica mais fácil dela lidar com ela mesma. Não, eu não sou errado, eu não sou diferente. Exatamente. Eu sou só assim. E tem muitas outras pessoas que também são assim. E fica mais fácil de administrar. 98% das pessoas estão em guerra consigo mesmas, não se aceitam, porque não se compreendem. Não conhecem os seus valores, não conhecem as suas características, não conhecem os seus sonhos. Se eu não me conheço, eu também não sei aonde eu quero chegar, eu não sei para onde ir. E o interessante disso aí, eu não me conheço, eu vou no bonde, eu vou viver por meu marido, por meu patrão, eu não vivo para mim.
É o que eu sempre falo com a minha esposa, né, num relacionamento. A gente tem que viver o nós e tem que viver o eu também. Porque se viver só o eu, o nosso relacionamento acaba. Se eu viver só o nós, eu me afundo. Então, por isso que a gente tem que viver os dois. Eu tenho que me conhecer para conseguir fazer isso. É um pensamento que eu tenho. Aquela palavrinha frustração que eu falei, que eu trouxe para vocês no início, quando eu desvendei ela, entendendo que ela vinha de um lugar. Qual que era o lugar que ela vinha? Eu cuidava de todo mundo, mas eu não cuidava de mim. Isso mesmo. E eu ficava esperando alguém fazer por mim o que nem eu fazia. E é ruim, né? Quando você não tem esse nível de maturidade. Oh, meu Deus do céu. Acho que a gente contratou a mentoria aqui ao vivo. Olá, Brasil! Assim, Nano, eu gosto muito desse tema. As pessoas que me seguem nas minhas redes sociais veem que eu gosto muito disso, porque muitas pessoas acham que isso é só um romantismo, balela, conversinha. Modinha, mas a gente que entende profundamente vê o tanto que a gente consegue ajudar as pessoas e nos ajudar. Sabe o que eu acho? Eu acho que isso é muito próprio também do momento de maturidade que a gente vive. Porque se você começar a reparar, a gente começa a ter lances de autoconhecimento ali numa faixa etária da vida. Normalmente pós 30, 40, que é o momento de maturidade que a gente constrói, né? E eu venho nessa pegada, nessa tendência, tendo um autoconhecimento, estudando sobre, vendo os meus gatilhos, os meus pilares, parece uma estrela cadente, cheia de ponta, aonde eu vario de 9 a 3. Então, assim, eu sei ali, hoje eu sei quais pontos que eu preciso, mas quando eu fiz o meu pilar, há muito tempo atrás, eu sabia os pontos, mas eu acho que eu não tinha maturidade suficiente para sair daquela circunstância, que já hoje é diferente. Hoje eu consigo enxergar os pontos e parece que eu tenho maturidade para poder caminhar nesse sentido de fazer com que esses pilares estejam mais alinhados possíveis, porque a ideia é alinhar os pilares, certo? A vida é buscar equilíbrio. A vida é buscar equilíbrio. Então hoje eu vejo que com essa maturidade a gente tendencia a ter essa facilidade de conseguir alinhar esses pilares. Conta pra gente quais são os pilares, pra quem não sabe. Gente, são 11 pilares. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de todos assim. A gente vai junto, vai. Não faz parte do script, vai. Então é o espiritual, é o emocional, é o conjugal, parentes, que pai, mãe, irmãos, filhos. Para quem tem ou para quem não tem, você mede o nível de dor daquela pessoa que não tem filhos. Não tem. Se para ela tá tranquila, se para ela é um desconforto emocional. Não ter ou ter, perfeito. É o intelectual, o profissional e o financeiro e o social. E o social, isso mesmo. O social é onde a minha nota era mais baixa, porque o social... Ah, saúde também? Ah, e o saúde também. Perfeito. Tá faltando um só, eu acho. Deu 10? Deu 10. A gente pode olhar aqui, dar uma Quem emendadinha. lembrar, coloca aqui nos comentários. Mas é isso mesmo. O meu era uma estrela cadente na época. Eu vejo nesse processo de maturidade, porque quando ela falou assim, eu fui na imersão, e eu saí dali com tudo anotado, prestei atenção. Eu comecei a colocar em prática logo em seguida. Quantas vezes eu já participei de autoconhecimento e eu não tinha essa capacidade de colocar em prática, e hoje eu já vejo que isso é mais palpável para mim. Às vezes você participa, mas você não tem ali ferramentas internas para conseguir colocar em prática. Não está preparado, não está pronto ainda para... É o nível de consciência. Sim. Quando ele expande, a gente toma um posicionamento. Muitas situações nós já temos consciência, mas não temos aquela força interior de buscar a transformação. Mas outras mudanças, elas não chegam para nós porque nós não temos nível de consciência, né? Trazendo para um caso. Muitas mulheres hoje que eu atendo, elas não têm consciência que elas vivem um relacionamento abusivo. Por quê? Porque vem das crenças e da cultura. A gente, no Tocantins, temos uma cultura relativamente machista. Sim. Gente, nós estamos generalizando nada aqui, tá bom? Tá, né? Bem relativamente casos, mesmo, tá? Sim. Então, aquela mulher, quando ela chega com a dor no conjugal. Porque não se realiza no pilar conjugal. E aí, quando ela começa a tomar consciência, a primeira coisa que ela diz, uai, mas casamento é assim. O meu pai é assim com a minha mãe, meus vizinhos são os assim. Meus vizinhos são assim, os meus irmãos são assim, os meus parentes são assim. É diferente casamento? Ou seja, ela não tem consciência que vive um relacionamento conjugal abusivo. Então, ali ela suporta todo tipo de dor e agressão, física, verbal, psicológica, emocional, até sexual. Sim.
sem saber que não é o correto. Financeira também? Sobretudo a financeira, que muitas delas não conseguem sair dessa gaiola dourada pela dependência financeira, né? Então, quando essa mulher ela toma consciência de que o que ela vive é disfuncional, aí starta um processo. Como que eu vou sair disso? Se tem jeito, se tem conserto, eu vou tentar. Geralmente elas tentam consertar. E quando elas veem que realmente, porque a mudança só acontece se a pessoa quiser. Os dois quiserem. E tem gente que realmente não se sente desconfortável. Para ele tá bom. Tá bom naquele jeito. O que vai mudar? Né? Tem casos que existe sim uma transformação, uma restauração. E tem casos que infelizmente caminham para o divórcio. E aonde acontece daquela mulher tirar aquela sobrecarga emocional, se tornar uma pessoa mais leve, consequentemente uma pessoa mais feliz. Ela é o quê, gente? Mais bonita. Mais próspera. Mais alegre, né? Mais alegre. Alinha outros pilares. Eu acho assim também, Leonor, quando a gente está num processo de crescimento, de evolução, algumas coisas têm que ser deixadas para trás, algumas conexões têm que ser desfeitas, tem que fazer a desconexão, que a gente tanto fala, né, Giovana? Sim. Então, se a pessoa não quiser me acompanhar nessa jornada, se aquele processo, eu tenho que deixar para trás para conseguir evoluir. Eu sempre penso isso. Dentro da pirâmide dos níveis neurológicos, você está falando do pilar da ambiência, né? O ambiente ao qual eu me sujeito, ou ele vai me projetar para onde eu quero chegar, ou ele vai ser a minha fonte de dor. Isso mesmo. Então, escolher sobre as melhores amizades, amigos que estejam alinhados com onde você quer chegar. Já é aquela sabedoria de vó, né? Como é que é? Me diga com quem tu anda. Eu te direi quem tu és. A Na neurociência já verdade, explica, mas a desde avó a da da gente... avó. E, na verdade, não tem uma questão de interesse. Eu ando com esse nicho porque eu tenho interesse. Não, é porque a ambiência, ela realmente alimenta o propósito. Alimento de propósito, alinhamento de valores, né? O que acontece se eu começar a andar com pessoas que professam valores diferentes do meu, alguém vai ficar insatisfeito. E alguém vai ter que mudar. Alguém vai ter que ficar tímido, vai parar de avançar para que aquele outro valor prevaleça. É o que muito acontece. Quando a gente toma consciência, não, meu valor é espiritualidade cristã, eu preciso viver isso, defender isso, dificilmente eu vou conseguir conviver com pessoas que atacam o meu valor principal. Exatamente. É isso mesmo. Aí aquela questão, diálogo com essa outra pessoa, se for cônjuge, se for quem for, para tentar alinhar, né? Porque se não conseguir, se não der certo, aí é cada um para si, não tem jeito. Rafael, só fazendo aqui uma pontuaçãozinha, diálogo são dois. Sim, isso mesmo. Os dois têm que querer. Os dois têm que querer. Senão vira um monólogo. E aí não de tentativas e frustrações, e a coisa não caminha, e volta o peso. Aí só é gasto de energia pessoal e emocional. Você não vê fruto, né? Não vê resultado. Então, não tem por que ficar. Por isso que, geralmente, quando entrando em questão de casais, né? Quando tem algum desentendimento e o psicólogo vai fazer terapia, não é só o homem ou só a mulher. É uma terapia conjunta. Tem que ser com os dois, porque não adianta nada eu só falar com a Leonor, porque eu vou ouvir só o lado dela, a história dela. Não, é fundamental. E é fundamental que o seu parceiro esteja atento a isso e disposto a isso. Sim. Todo mundo pode mudar. Mas eu não posso mudar ninguém. Exatamente. Essa é a questão. Assim, pra gente, Leonor, que a gente já tem esse conhecimento da inteligência emocional, que se todo mundo soubesse, Giovana, a vida seria até mais leve. Não mais fácil, porque problema sempre tem. Mas muitos não sabem e acham que é modismo, acham que é besteira, acham que não precisa. Mas quando você sabe o que é, como lidar, é muito mais fácil. E assim, a capacidade que a ciência hoje nos oferece da gente administrar quem nós somos de verdade. Eu com esses dois perfis opostos, dominante e estável. A gente fala que é água e óleo. Quando que eu aperto o botãozinho de outro? Para eu subir no palco e palestrar para 300, 500, 800 pessoas, eu ativo a dominância total. Não é verdade? Para eu sentar como mentora, eu vou ouvir o meu mentorada. Então, eu starto o estável, que ali é um momento de paciência, de resiliência, de empatia, para eu entender o que ela está trazendo para mim. Porque se fosse o D, meu amigo, você que não faz, levanta daí. Não é, Leonor? Já que você mora, deixa de mimimi. Deixa de mimimi. Então, já que nós entramos nesse tema, conta pra gente sobre como que a mentoria surgiu na sua vida.
Eu fiz muitos cursos, eu fiz muitos treinamentos, eu sou uma pessoa assim que eu gosto de novidade, o dominante ele gosta de novidade. Então eu fui tendo contato com muitas metodologias, PNL, neurociência em si, e como eu sempre, eu tenho um lema comigo, que eu nunca quis ser um produto de internet. Então eu falava assim, eu não quero ser um produto de internet. Para eu não ser um produto de internet, eu preciso testar o meu produto, primeiramente, em mim. Sim. Daquilo que eu apliquei em mim, que eu vi resultado, daquilo que eu vi que não conflita com a fé cristã, eu fui trazendo e fui mantendo. Até hoje eu sou uma pessoa de rotina. Eu construí hábitos, rotina, para trabalhar os 11 pilares. Então, eu acordo geralmente 5h15 da manhã, eu faço meditação, eu faço oração, eu faço leitura bíblica, eu faço um momento de limpeza das minhas emoções, eu faço um momento de fortalecimento da minha identidade através do caderno. Eu tenho um caderno lá, acho que eu já estou no 8º caderno. Que lindo, que incrível. Todas Só as fazendo manhãs. um gancho, isso que ela falou, ela acorda e ela dedica um tempo para ela. O que a gente vê muito, a pessoa acorda, já vai para o WhatsApp, já vai pro Instagram, vai para qualquer outra coisa. Ou para as atividades de casa ali, Sim, aquela loucura, Quem faz isso que ela falando vai ver um ganho muito grande de dedicar um tempo para você. Até porque a ordem de Jesus é amar ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro, gente. Eu sempre amava o próximo e nunca me amava. E amor é ato de serviço. Amor é atitude, amor é comportamento. Então, se eu não tenho esse comportamento comigo mesma, eu também não tenho autoridade para entregar isso para ninguém. Verdade. E aí, Emagreci 17 quilos nessa jornada, sem remédio, sem medicamento, só trabalhando a minha consciência, me perguntando para mim mesma, esse alimento aqui, ele me ajuda ou ele me atrapalha? Ele me fortalece ou ele me enfraquece? Porque são exercícios de PNL. Isso mesmo. Aí hoje a nossa metodologia, ela está respaldada em todas essas ferramentas, de todas essas áreas, né? Eu tenho mentoria com o Joe Dispenza, que é um neurocientista americano, que trabalha muito a reprogramação de crenças. Tenho mentoria com o Gabor Maté, que ele trabalha muito a cura de traumas. Porque todos eles falam que o trauma, ele vem para a nossa carne, ele vem para a produção de neurotransmissores. Então, um trauma de infância, uma dor física associada a um trauma de infância, ele vai reverberar na nossa vida adulta de maneira que aquela pessoa com aquela disfuncionalidade comportamental não é ali daquela situação. Ela vem arrastando aquilo desde o dia que ela sofreu o trauma. Isso mesmo. E a palavra trauma não precisa necessariamente ter sido um evento assim muito drástico, sabe? Às vezes a ausência da mãe, quando a criança queria a presença, para ela foi um sentimento de abandono e rejeição. O trauma ele é majorado de forma pessoal, individual. Eu é que majoro o tamanho da dor que eu sinto. É isso mesmo. E pode não ter sido de uma forma constante, pode ter sido um momento específico da vida. Exatamente. Mas o que aquilo se instaurou. A gente vê que a grande maioria das pessoas sofreram abuso sexual na infância e escondem, vão criando cascas de cebola. Esse abuso, ele rouba a inocência, ele ataca diretamente a identidade e o sentimento de merecimento. A pessoa não se sente merecedora de uma vida próspera, de uma vida feliz e acaba se tornando um dependente emocional. Incrível. E isso tudo, a pessoa tem que ter um autoconhecimento para conseguir perceber isso. Porque, e pelo menos buscar, né, Rafa? Buscar fontes para que... Sim. E o que acontece é que eu vejo que a pessoa vem tão analfabeto nisso que acha melhor culpar. Não, isso é conversa. O que aconteceu lá no passado vai refletir agora, mas muito. Mas eu não sei se é da nossa época agora, desse momento que nós estamos vivendo, mas isso vem sendo bastante difundido. Nós somos privilegiados. Isso vem sendo bastante geração maravilhosa. Deus que está buscando cura, porque a nossa geração tem buscado cura. Pelo menos é isso que eu vejo com boa parte das pessoas. Olha, não dá nem para colocar desculpa de que você não tem dinheiro, porque um clique no YouTube você acessa tanto conhecimento gratuito. Sim. Ou com inteligência artificial, ChatGPT, por exemplo, você consegue ter muita informação. Claro que tem coisas que já são mais patológicas, mais complexas, aí tem que procurar um profissional, um psiquiatra, psicólogo e tal. Mas no raso ali, você consegue ter muita informação e aprender muito.
consegue avançar muito só com conteúdo gratuito, igual esse podcast aqui. Olha que valioso. Sim, Esse sim. podcast ele é gratuito, mas ele é valioso. Existe um alto preço agregado nesse podcast. Então é sobre isso, é sobre Maravilhoso. querer avançar com o que você tem na condição que você está. Voltando. Você comentou com a gente sobre a sua rotina, né? Que você instaurou ali para poder alinhar esses seus pilares. Comenta com a gente. Você falou que acorda bem cedo. Ai, gente, para quem me conhece sabe que eu falo assim, que não existia uma pessoa para gostar de dormir mais do que eu. Meu Deus, quando o despertador tocava para ir para o trabalho, eu chorava. Então foi um ponto desafiante. Eu era a mulher do soneca. Eu botava 5 mais 5 mais 5, até na hora que não dava mais. Já teve vezes de eu preferir ir para o trabalho sem tomar banho, cheia de perfume, para poder o tempo do banho Dormir. E aí eu fui tomando Isso é uma consciência. autossabotagem, né? A gente vai se autossabotando em vários sentidos da vida. Autossabotagem, ausência de propósito que nos move. Resultados. Pelo quê? Pelo propósito que eu carrego. Aí já entra um estudo de Harvard que fala sobre o estado de flow, né? O estado de flow é o estado que o ser humano está em êxtase total. Aí tem muita gente que fala, e o que me leva ao êxtase? Não sei. Não conheço o meu propósito. Não conheço os meus valores. Eu não sei se eu sou boa para falar ou para ouvir. Eu não sei se eu sou boa para servir. Eu não sei se eu sou boa para acolher. E aí eu me perco nessa caminhada chamada vida. E quando o autoconhecimento vai sendo aprimorado, você vai entendendo pelo que eu acordo todos os dias. Então deixa de ser um peso para ser uma satisfação. Acordar às 5 da manhã é totalmente satisfatório. Porque ali é o momento que eu me conecto com Deus, no silêncio da madrugada. Ali é o momento que eu entro em flow na leitura da palavra, de um livro, da meditação. É o meu momento comigo mesma. Se eu fiquei chateada, se eu estou com alguma emoção mal resolvida, é ali que é o meu momento. De eu fazer uma auto-hipnose, alguma ferramenta que eu aplico em mim. Né? Inclusive, assim, hoje eu praticamente não como doce mais. Eu era uma formiguinha. Porque eu fiz um exercício de auto-hipnose para essa questão do açúcar e hoje praticamente eu não consigo comer doce. Que fantástico. Porque o nosso subconsciente ele pode ser moldado. Explica pra gente como é que funciona essa auto-hipnose. Nada disso aqui está sendo lido. Isso é ótimo. Vai, continua. Eu adoro! E eu posso confessar que eu nem abri, porque eu falei, sei o que vai ser. Sabe por que eu sei? Porque a espontaneidade ela vai fluindo à medida que o Espírito Santo vai nos direcionando. Que maravilhoso, sim. E quem conduz o Espírito Santo, porque as pessoas que estão lá é que precisam desse conteúdo. Ainda que seja responsável, a gente tem um planejamento. Sim. É necessário. Mas quem manda é ele, né, gente? É verdade. É isso mesmo. Então, vamos lá. Nós temos um compartimento na nossa mente. Nossa mente, eu quero trazer aqui uma metáfora, tá? Como se imagine um iceberg. Uhum. O iceberg a gente vê a ponta e não tem noção do que está embaixo. Isso mesmo. Ainda que você saiba que ele é grande, mas você não sabe quão grande ele é, não é assim? Sim. A nossa mente é assim. 5% é a nossa mente consciente, que é aquilo que você pensa que manda. É ali que você diz, eu não vou fazer a dieta, ou eu vou fazer a dieta. Eu vou pagar o pacote da academia, mas eu não vou. Eu vou acordar cedo, eu vou no podcast dos meninos. É o consciente. Só que o que está por baixo desse iceberg é o nosso ou subconsciente ou inconsciente, como queiram chamar. Dependendo do autor, ele denomina de uma dessas duas formas. Lá estão todos os registros de memória do dia que nós fomos gerados na barriga da nossa mãe. Então, são infinitas gavetas de interpretação dos episódios que vivemos. Exemplo, filho que não foi desejado. Lá na barriguinha da mamãe. Aí a gavetinha dele guarda uma informação. Você não é bem-vindo, você não foi desejado. Você não é validado. Ele guardou aquela informação. Dali em diante, a tendência dele é repetir, reproduzir, vivenciar mais e mais episódios de rejeição, de falta de validação. Como que se torna esse adulto? Ele está sempre buscando ser reconhecido. Ele está sempre fazendo tudo por todo mundo. Procurando aprovação. Procurando aprovação. Procurando ser desejado, ser amado naquele ambiente que ele se encontra. É a síndrome da boazinha. Nunca diz não para ninguém, porque se eu disser não, eu não vou ser amada. Mas isso não é consciente. Isso é o quê? Inconsciente.
É o significado que ela deu para aquela dor lá atrás. Isso pode acontecer em qualquer fase da vida. Isso é um exemplo, pessoal. Um exemplo, pessoal. Tanto que pessoas que têm autoestima boa, se você for puxar o histórico dela, foi uma pessoa que foi validada, foi chamada de princesa pelo pai, foi validada pela mãe, por qualquer, porque a gente nasce como? Zerado, com HD Teve uma zerado. autoestima construída. Nosso HD nasce totalmente zerado, e aí a gente vai agregando informações. De onde vêm essas informações? No ambiente. Dos episódios que eu vivo. Entende? Dos episódios que eu vivo ali, por isso que na pirâmide dos níveis neurológicos, a ambiência é fundamental. Pessoal, dificilmente alguém de favela vai se tornar uma pessoa diferente daquilo ali. Porque a ambiência Ela ouve constrói. todo dia, você não vai dar nada, você não vai prestar. Aí vai A gente pro vive HD. isso daqui mesmo, essa realidade. Isso aqui, sabe? Isso aqui, a vida é isso aqui, meu filho. Ou você rouba ou você ganha um salário mínimo. Então, ela vai para onde? Vai para o HD interno, que é lá o que a gente estava falando do iceberg na parte de baixo. Muito consciente. Aí todas as minhas atitudes, tudo que eu faço, o meu cérebro busca informação lá no meu inconsciente. Ah, eu já conheço isso aqui. Eu fui rejeitada, eu já conheço essa dor, então é para cá que eu vou. Porque para o cérebro é um lugar de segurança, ainda que seja doloroso. De é um lugar pertencimento, é lá que eu pertenço. Lá que ele já tá Aquela chamando. dor da frustração, ou aquela dor do fracasso, Ele já ou do não resolveu. reconhecimento. É ali eu vou sofrer e tá confortável, que eu sei exatamente Isso como é que eu vou sofrer naquele cantinho ali. É isso. O que é inconsciente? Quando, qual a palavra que a gente mais ouve na vida, desde a infância? Não? Não. Não, 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 não. E a palavra que a gente tem mais medo de ganhar um? Não. Aí agora eu não lembro a estatística, se são 89 não para ganhar um sim, mas tem uma estatística aí. Ou seja, é só você contar e falar, meu sim está cada vez mais Próximo. isso. Thomas Edison errou 999 vezes para acertar a lâmpada. Então ele diz o quê? Eu sei 999 vezes como não fazer uma lâmpada. Olha, então a gente que é pai, por exemplo, né? Pega esse exemplo. A gente tem quando a gente tem conhecimento disso, a gente tem ferramentas maravilhosas, fundamentais na criação e na condução dos filhos. Por exemplo, já consciente de algumas coisas, né? Eu falo para o Heitor sempre, todos os dias, você é forte, corajoso, inteligente e educado. Todos os dias quando ele vai para a escola, filho, não esquece. Filho, você é forte, corajoso, ele já repete. Então assim, de uma certa forma, estou tentando instaurar isso no subconsciente dele. E com certeza vai funcionar, porque isso vai reverberar, a tendência dele é começar a se comportar como uma pessoa forte, inteligente, corajoso e educado. Ele vai se comportar, você está formando a identidade dele. Ainda que em altos e baixos, é isso que vai prevalecer, porque foi o que ele ouviu, foi o que ele vivenciou dentro da ambiência dele. E é por isso que uma criança não tem como, mas um adulto, quando ele está num ambiente que está só denigrindo a imagem dele, está puxando ele para baixo, a melhor coisa é levantar e sair. Por isso que a ciência não recomenda que se permaneça num ambiente tóxico, vai adoecer ainda mais. Pessoas tóxicas, pode ser da família, você nunca vai se curar, você sempre vai adoecer cada vez mais. Tem que desconectar. Conviver o mínimo possível. E tanto que é complicado, né? Você criar consciência sobre isso, tomar atitudes também. Você só toma atitude quando você entende os seus porquês. Quando você vive pelos porquês dos outros, você não faz uma atitude. E assim, Lenô, para a gente começar a viver pelo nosso porquê, tem que ter muita coragem, não tem? Tem que ter muita... Você sabe que a coragem vem dependendo do tamanho da frustração. Porque se estiver confortável, não vai precisar de coragem, já tá bom. Sim. Porque hoje você vive pelo seu porquê. Hoje eu vivo totalmente pelo meu porquê. Até brinco que se os meus clientes não me pagassem um centavo, eu ia fazer do mesmo Mas jeito. é só brincadeira. Mas é só brincadeira, tá, pessoal? Ela é uma mentora de excelência. É uma mentora de Os boletos excelência. estão E a gente vencendo. serve, mas recebe em troca, né? É o que eu costumo dizer, Leonor, quando a gente tem o porquê, o como aparece. Eu sempre falo isso. É só você ter o porquê. Você tem um porquê, o como vai aparecer, vai dar um jeito. É mais ou menos exatamente sobre isso mesmo. Aí a gente já entra um pouquinho no conteúdo de física quântica, que você acaba atraindo aquilo que você vai se fortalecendo e acreditando. Uhum. É que é aquela teoria lá do segredo que fala, do universo, tudo atrai, mas as pessoas têm um entendimento errado. Eles acham, eu quero crescer na vida, mas eu vou ficar sentado de braço cruzado. Não. Você quer, então sua mente vai ligando para as possibilidades, para a expectativa, para correr atrás.
Então, é isso. Gente, eu adoro ver aquela estátua apaixonada ali. Você fala, Rafael, o olho dela brilha. Não é pra cortar essa parte. Não é pra cortar essa parte. É, é lindo, né? Olha o coração aí. Léo, já tô chamando de Léo, que eu já tô íntima. Eu adoro que me chamem de Léo. Até porque, na infância, quando falavam Leonor, é porque tinha alguém muito bravo comigo, eu ia apanhar. Aí ela já tinha o gatilho. Léo, então assim, vivendo o seu porquê, hoje nessa mentoria que você desenvolve com mulheres, você ajuda outras mulheres a encontrarem os seus porquês também. Me conta mais sobre essa mentoria, como que ela funciona. Nós temos uma mentoria formatada em alguns encontros. Ela se desenvolve tanto na modalidade online como presencial. Tanto em grupo quanto individual. E ainda ontem eu encerrei uma mentoria com uma empresária aqui em Palmas. E eu falo que é muito mais gratificante para mim quando ela disse: o meu marido, agora eu tenho tempo para fazer a janta para o meu marido, porque eu não fico mais na gráfica até 8 horas da noite. E quando eu estou fazendo a janta, ele agora senta do meu lado e a gente fica batendo papo e conversando. E os meus filhos, que já não queriam mais estar com a gente, estão sempre lá em casa. Agora Em torno da mesa da cozinha? Em torno da mesa da cozinha. Que é o equilíbrio dos 11 pilares. Quando ela me procurou, ela disse: não tenho tempo para nada, para ninguém. Eu só trabalho e não vejo retorno. Só trabalho e não vejo retorno. Estou insatisfeita, estou frustrada. Totalmente frustrada como eu estava. Ela sabia que ela queria algo, mas ela não sabia sequer o que ela queria. E aí, como eu tenho um conhecimento na área de consultoria empresarial, e eu vi que a dor dela estava no profissional, nós alinhamos um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual para a empresa. E agora ela consegue sair, realmente fechar às 18 horas e ir embora às 18 horas. Ela conseguiu esgotar toda a fila de mensagens que estava pendente de orçamento, porque nós criamos estratégias de mensagens prontas, de catálogo pronto, coisas que aparentemente parecem óbvias, mas que ela não estava fazendo. Não estava implementando. Por conta da correria do dia a dia, sempre apagando incêndio. Quem vive apagando incêndio não tem tempo para construir um planejamento efetivo. É isso mesmo. E o interessante é que quando ela fala, a gente pensa, quando os pilares estão desalinhados, você nem sabe para onde ir, você não sabe o que acontece, né? Agora, quando você consegue alinhar, tudo flui, tudo funciona. E o mais engraçado, ela foi por um motivo pessoal, né? Motivo pessoal, mas se destacou, né? Na questão empresarial. Então, assim, além do pessoal, ela ter alinhado os pilares dela, né? E diretamente influenciou na empresa. E também foi sobre conexões. Essa alavancagem, ela está dentro do pilar conexões, porque um amigo meu pediu para eu ajudar uma outra pessoa que eu não conhecia, e eu não sabia que essa pessoa era do Sebrae, trabalhava no Sebrae. Quando eu ajudei essa pessoa do Sebrae, que a vida dela teve muitos resultados, ela voltou para mim com a seguinte palavra: eu tenho tanta gratidão que o Sebrae precisa de você. Olha que fantástico. O meu nível de consciência era 0, porque eu falei assim: eu não posso ir para o Sebrae, já sou concursada. Eu sequer sabia que tinha uma aba de consultores, né, por demanda dentro do Sebrae. E, gente, pasmem, a primeira palestra que ela me levou tinha 400 pessoas. Olha aí. E daquela palestra nunca mais eu parei, porque o povo daquela cidade começou a dizer para ela: da onde é essa mulher? Onde é que você arrumou essa mulher? Traz essa mulher aqui de novo. E aí, outra cidade me pedia, outra cidade me pedia, outra cidade me pedia. E eu fui entendendo que o que eu falava ajudava pessoas. O que eu fazia fortalecia pessoas. Mas a gente volta de novo lá no ponto, propósito. Você identificou o seu propósito, então tudo fica mais fluido, fica mais fácil de acontecer. Aí você faz com gosto, faz com amor. Então, pessoal, para quem ainda não descobriu o seu propósito, procure entender. Sim. Procure descobrir. Contrata, Leonor. E como que a neurociência ela auxilia nesse desenvolvimento pessoal? Nós temos um circuito biológico cerebral que é o tal da plasticidade cerebral. Gente, o que é a plasticidade cerebral? Você imagina uma sacola plástica. Ela é totalmente móvel, maleável, né? Os nossos pensamentos, eles caminham por um caminho neural. Eles passam por um circuito neural. Então, se eu tenho um pensamento negativo, eu posso fazer o caminho de volta desse pensamento e construir um pensamento positivo.
Primeiro nasce o pensamento, depois nasce o sentimento, ou a emoção, que na ciência a gente diferencia um do outro. Emoção não é a mesma coisa que sentimento. Aquela pessoa que a vida inteira é depressiva ou ansiosa, ela não nasceu assim. Então, através da neurociência, a gente faz o caminho reverso, através do Instituto da Plasticidade Neural, você vai ensinar aquela pessoa a pensar como ela quer se tornar. Então eu brinco. Fazer uma projeção. Eu brinco assim, a minha infância, a palavra que eu mais ouvi era que eu era feia, uma mulher linda. Maravilhoso. Eu ouvia isso, suas primas são bonitas e você é feia. Uma criança, ela não tem noção do que é feio e do que é bonito, até que ela vai crescendo e entendendo qual é a diferença. Toda crença é autorrealizável. Se eu acredito, aquilo vai se tornar real. Então, eu inconscientemente vivia todos os dias para manter aquela crença validada. Então, realmente, se você puxar minhas fotos, né, bonitinha, que você mandou para mim essa semana? Eu fazia jus e honrava inconscientemente aquela crença de que eu era feia. Porque ali era o lugar onde você se sentia pertencente, estava confortável. Ali eu fui validada. Ok. É diferente da minha irmã, que foi desejada, veio primeiro, teve um nome francês. O contexto dela foi totalmente diferente do meu, por conta das palavras que ela recebeu, que eu não recebi. Quando eu encontrei a neurociência, que eu fui estudando inteligência emocional, eu falei, eu preciso ressignificar essa crença, porque Deus não faz ninguém feio. Não é possível que ele errou na minha vez, poxa vida. Não. Né? A minha forma que está furada, não é possível. E aí eu entrei por esse caminho, utilizando o Instituto da Plasticidade Neural, e fui trabalhando a persona que eu queria me tornar. É que a gente trabalha também com arquétipos. Qual arquétipo você quer se tornar? De uma empresária bem-sucedida? Ela é casada ou ela é solteira? Ela é submissa ao marido? Ela é mãe de uma família? Qual o arquétipo? Então, dentro da mentoria, o próprio cliente ele vai escolher quem ele vai querer se tornar. Fantástico, gente. Peraí, olha... Deu um bug aqui. Para tudo Brasil. Para tudo Brasil. Esse arquétipo, eu achei que a gente tinha esse arquétipo já consolidado pra gente. Não, a gente pode desenvolver, você pode performar. O arquétipo que você tem hoje, que qualquer pessoa tem hoje, ele foi desenvolvido com base nas crenças e nas vozes que foram ouvidas. Ok. E ele pode ser totalmente transformado e adequado àquilo que você quer viver e se tornar. Sim, é possível. Olha, gente. Porque assim, Giovana, se não fosse possível, uma pessoa que nasceu assim, ela ia morrer assim, entendeu? E ninguém tem síndrome de Gabriela. Isso mesmo. Não. Eu nasci assim, eu cresci assim. Então você pode evoluir, tudo tá aqui, ó. E é interessante que hoje eu até dou risada do quão verdadeiramente essa metodologia funciona, porque duas palavras que eu mais ouço você é elegante e você é linda. São duas coisas que eu escuto com frequência. Foi o arquétipo que você construiu. Foi o arquétipo que eu construí. Porque, gente, antes de mais nada, nós somos filha amada do Criador. Sim, então nós somos a imagem e semelhança de Deus. Como que ele pode ser feio? Como que eu, que tenho o DNA dele, sou feia? Não sou não. Foi um equívoco lá do meu passado. Para que eu me tornasse essa pessoa de hoje, eu precisei viver tudo isso. Um grande segredo também do desenvolvimento pessoal é você honrar o teu passado. Aprender a honrar o seu passado. Você existe o passado, ele tá lá, sabe que existe, você chegou até aqui com isso, mas só que você sabe que o seu futuro não necessariamente vai ser o seu passado. Eu acho que isso é muito interessante. E assim, trazer a intencionalidade, ser intencional em quem você quer se tornar. É escolher um arquétipo e trabalhar para você se aproximar cada dia mais. E isso a gente pode fazer em relação à prosperidade financeira também. Aos 11 pilares. Qualquer área. Isso vai dar outro podcast. Eu tô dessas agora. No meio do podcast eu já marco outro. Eu tenho um monte de coisa para conversar com ela. Gente, eu tenho experiências tão engraçadas que eu preciso compartilhar. Não posso morrer com algumas coisas só comigo. Eu fui fazer um treinamento em São Paulo, 8 dias dentro de um hotel com 90 pessoas. E foi um treinamento maravilhoso que eu super recomendo. Então a gente dormia, acordava já no salão de treinamento ou no restaurante para fazer as refeições, né? E já assim, no segundo dia, eu gosto de ser muito educada com as pessoas. O pessoal lá da cozinha me procurou e falou assim, nós estamos numa enquete ali na cozinha
perguntando que atriz famosa que a senhora é. Você já tinha feito amizade com o pessoal da cozinha, Por já. conta disso, hoje eu me conecto com a frequência das pessoas, eu me conecto com o sorriso. Hoje eu entendo de comunicação não verbal, então eu sei as palavras que agregam e as que não agregam. Eu sei como chegar com um sorriso ou a hora de não sorrir, já ficou automático. Então, geralmente, eu sou muito bem recebida em qualquer lugar. E só por cumprimentar as pessoas que nos serviam nos 3 turnos, gerou esse alvoroço todo. E o arquétipo que eu trabalho da elegância, né? Da Rainha Esther. Aí nós estamos numa enquete ali. Qual que é a artista? Aí eu falei, não vou contar não. Vocês vão ter que descobrir. E eu quero saber a resposta. E aí, moral da história, né? Eu falei, claro que eu não sou nenhuma artista famosa. Mesmo assim, no dia do ir embora, eles se reuniram. Para 90 pessoas, eles pediram só para mim. A gente queria tirar uma foto com a senhora, que a senhora deixasse uma foto da senhora aqui com a gente. Olha que fantástico. Se aquela menina que cresceu ouvindo que era feia, foi uma adolescente desengonçada, hoje ouvir quase todos os dias que, ao contrário disso, é uma mulher linda e elegante, né? Então a neurociência funciona. Você que é feio aí, já me procura. Léo, a gente vai entrar num outro momento aqui, que é um momento muito especial que a gente tem no nosso podcast, que é o nosso café com reflexão. Toma um cafezinho? Adoro café, minha bebida preferida. Léo, agora a gente está entrando num momento muito gostoso do nosso pod, que é o nosso café com reflexão. A gente toma um cafezinho gostoso e eu quero te perguntar o seguinte. E é de verdade, viu, gente? É de verdade, delicioso. Nessa sua trajetória de vida, tenho certeza que você não contou 1/10 do que você já viveu, já sentiu, já ressignificou. E eu me conectei muito com você, já quero dizer de antemão. Nessa sua trajetória de vida, o que você faria diferente? Eu teria me amado mais, teria me valorizado mais, teria me validado mais. Teria buscado investir mais em mim desde o começo. Porque eu investi em pessoas achando que elas investiriam em mim. E não é assim que funciona. Primeiro você investe em você, para depois você investir no outro que você ama. Em tudo na vida, o segredo é buscar o equilíbrio. E não existe equilíbrio quando eu amo mais ao outro do que a mim mesma. Não existe equilíbrio também quando eu me amo mais a mim do que aos outros. Ou seja, o equilíbrio está sempre no dar e no receber. Léo, você já reparou que muitas vezes quando a gente serve, né, os outros de forma recorrente e não se serve, também não se ama, não se coloca em primeiro lugar, a gente tem uma tendência a cobrar que o outro também age da mesma forma? Uma das maiores dores que nós podemos carregar é desenvolver uma expectativa pela atitude que eu não tenho controle. Não está sob o meu controle. O que está no meu controle? Eu fazer ou não fazer. E muitas vezes eu vou ter que não fazer para que aquela relação seja saudável. É onde eu preciso aprender a dizer não posso. Só que existem maneiras e maneiras de dizer não, né? Eu posso dizer não como um dominante cru e desconfigurado, bater na mesa e dizer não! Como eu posso dizer agora eu não posso? Pode ser semana que vem? Eu disse um não e a pessoa entendeu. Rapaz, eu tô sofrendo tanto. Se você soubesse, você que vinha aqui me ajudar. Ou agora eu não posso, eu não tenho condições de te ajudar nessa circunstância. Eu tô atolada aqui, olha como eu tô. A pessoa vai ficar com dó e vai falar assim, não, eu vou até deixar ela quieta aí pra não atrapalhar. Fantástico. A gente vai aprendendo. Mas assim, sabe, gente, nós somos humanos também, né? Nós mulheres, principalmente, no momento da nossa TPM, parece que o caderno da inteligência emocional some da nossa vida. Some. E, Léo, assim, a gente carrega dos nossos ancestrais, principalmente das mães, das avós, a gente carrega, né, além do cultural, um peso muito forte. A gente fica tentando honrar aquilo que os nossos antepassados fizeram. Hoje eu já consigo enxergar isso muito melhor. Mas isso é algo que principalmente a mulher carrega com muita força. É difícil tirar esse peso. Do que foi o peso da minha mãe, do que foi o peso da minha avó, e eu viver uma vida diferente. Por quê? Porque eu tenho que me assemelhar a elas de uma certa forma. Aí vem aquele princípio da honra velada, né? Inconscientemente eu busco honrar o que elas esperam de mim. E aqui eu quero deixar a indicação de um livro maravilhoso, que é A Coragem de Ser Imperfeito, um livro extraordinário que mostra o poder da vulnerabilidade para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento pessoal. Porque nós não somos fortes, gente, o tempo todo. Eu já vou comprar. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, é um dos livros mais fantásticos que eu já tive o privilégio de ler. Indico para todas as minhas clientes
E amigas também, tem funcionado. Porque a gente não vive só de flores, né? Inclusive até as rosas têm espinhos. Você falou muito dessa questão, né, que você citou aí, que você foi reconhecido e tal. A gente nota que foi um magnetismo, digamos assim. Como você explicaria esse negócio de magnetismo pessoal? Como que você pode se tornar uma pessoa magnética? Magnética, as pessoas gostam. Acho que na bio do meu Instagram tem essa palavra. Tem, eu li. Não é? Aham. O magnetismo está totalmente associado com a satisfação de viver a vida. Uma frase que eu muito falava era, gente, o que é ser feliz? Como será ser feliz? Porque eu não encontrava essa tal da felicidade. E casada, com filho, com mãe, com pai, com Nossa, a gente família, se com culpa por irmãos. não ser feliz. Entende? Eu falava, gente, o que é? Mas eu entendi que eu ainda não tinha chegado no meu estado de flow, no meu estado de êxtase. Não tinha atingido o meu propósito, que é o motivo pelo qual eu fui criada por Deus. Então, o magnetismo ele vem de forma natural, ele não é artificial. É quando você exala naturalmente a essência de quem você nasceu para ser. E não é um convencimento, tá, gente? É uma opinião pessoal, é um convencimento mais interno, pessoal, de verdadeiramente você entender. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou linda, eu sou leve, eu sou alegre, eu sou divertida, eu sou próspera, eu sou feliz. E muitas pessoas não conseguem entender como que você se transforma, como que você se torna. Já vou te falar logo. Não é como um clique na tomada, não. Dá trabalho. Fácil mesmo, amiga. É só comer o que quer e engordar o que não quer. É uma coisa muito complexa mesmo de a gente pensar assim, né? Que não é fácil. Imagina que nesse processo de transformação você vai percebendo cada gatilho que te fazia acessar antes e que hoje você vai negando os gatilhos. Você não entra nele mais. E um grande segredo nessa jornada vai ser o seguinte, dê risada quando você falhar. Quando você estudar, que você não conseguir praticar, quando você falhar diante de uma pessoa, quando o dominante explodir, quando não era para explodir, dê risada e diga, ai, eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano, eu sou falho, essa é a minha vulnerabilidade. Quanto mais a gente tentar esconder de nós mesmos o que estamos sentindo, pensando, mais aquilo vai crescer dentro de nós. Então é confessar. Ontem mesmo eu falei, meu Deus, eu estou com inveja de fulano. Espírito Santo, estou morrendo de inveja de fulano. Eu reconheço. Quando eu faço esse reconhecimento, automaticamente eu tiro aquela opressão, aquele peso e aquilo se vai. Diferentemente de ficar lutando para dizer, é pecado ter inveja, eu não tenho inveja. Não, gente, eu tenho sim. E você também tem, todo mundo tem. O ser humano, tô reconhecendo as minhas fraquezas. A inteligência emocional, isso é inteligência emocional. A pessoa entende, a pessoa ressignifica ali e pronto, fica mais leve. Nós temos um laboratório de neurociência 24 horas por dia, nossa própria vida. O tempo inteiro produzindo emoções. Nós somos seres 100% emocionais. Ou estamos alegres ou preocupados, ou estamos com raiva ou estamos com medo. O autoconhecimento nos leva a isso. Calma. Que emoção eu sinto agora? Tá. Por que eu estou sentindo essa emoção? Esse medo, ele é real ou ele é uma criação da minha mente? Tem gente que tem medo de falar em público. De onde vem? Esse medo, ele é real ou ele é uma criação? O que aquela plateia pode fazer a não ser não gostar de você? E se não gostar de você? Lidar com o fato de que eles não gostaram, tá tudo bem. Você gosta de todo mundo? Não. Eu também não. Por que o outro tem que gostar? Todo mundo tem que gostar de mim. Alguém não vai ter que gostar. Quem tem que gostar de mim? Primeiramente, eu. Gente, minha câmera sumiu, eu tô em êxtase. Tô quase no flow aqui. Porque é muita coisa significativa pra nós, né, Rafa? É algo que a gente sempre conversa. E assim, Léo, hoje você veio pra contribuir com aquilo que é o nosso propósito. E o Rafa, a gente inclusive tá devendo fazer um vídeo pra falar do nosso propósito com esse podcast. A gente vai fazer, tá, Rafa? Sim, é bom fazer. Porque esse é o nosso propósito. Poder conectar pessoas e poder transformar a vida delas. Por isso esse nome, tá? Eu e o Rafa, nós gostamos de pessoas, gostamos de conexões, gostamos de servir, de ajudar, de colaborar, de nos entregar a uma atividade ou a outra pessoa, né, Rafa? Então, hoje você vem a contribuir com o que é o nosso propósito. É isso mesmo. Muito obrigada. Lembra, eu tenho uma pergunta interessante que muitas pessoas em casa devem estar pensando.
a religião e esse pensamento. Como ela falou assim, de energia, tem pessoas que usam áurea, tem pessoa que fala de perfil comportamental, coisas ocultas lá no subconsciente. Tem pessoas que podem achar que não é só Deus vai resolver tudo. Claro, Deus é importante, muito importante, mas tem pessoas que têm Deus, mas continuam tendo esse vazio, não sabe dizer. O que você tem a dizer sobre isso? Quando eu comecei a estudar, o maior medo que eu tinha era de agredir a minha fé, por trazer conhecimentos incompatíveis com a fé que eu professo até hoje. Então, eu sempre fui muito cautelosa em verificar se realmente Se encaixava, se alinhava. se alinhava. E aí, física quântica, gente, a Bíblia é pura. Então, a ciência, o homem vem explicar como que Deus fez as coisas. Mas muitas vezes eles não vão usar o nome de Deus. Ou se usar o nome de Deus, é o Deus dele, o Deus para ele. Né? Então, assim, a base de tudo é entender que aquele jargão que fé e ciência não se combinam já caiu por terra. Já caiu por terra. Porque hoje até a ciência reconhece o poder da espiritualidade, de Deus. sim. E quando eu falo espiritualidade, eu falo religião, há uma diferença muito grande. Porque religião vem do latim, que significa religare. É uma tentativa de religar o homem a Deus. Quando eu falo espiritualidade, eu falo de conexão. O quanto eu me sinto pertencente ao Deus que eu escolhi abraçar. O quanto eu me sinto conectada ao livro daquela fé que eu acredito que é a verdadeira. Porque muitas pessoas estão nas igrejas, ou estão em outros templos, mas elas não se sentem pertencentes àquele lugar. Estão ali por obrigação, por necessidade, mas não por convicção. E a espiritualidade desenvolvida, ela nos aproxima cada vez mais de Deus. Porque se eu sei que eu sou o templo do Espírito Santo, por que eu vou estragar esse templo? Por que eu não vou investir mais nele, melhor, cuidar melhor desse templo? Então acaba me aproximando da roda da vida, aperfeiçoando a roda da vida. Perfeito. E Léo, qual mensagem você deixaria para essas mulheres que estão em busca desse autoconhecimento e que hoje, ao ver esse podcast, sentiu inúmeras emoções, uma necessidade imensa de mergulhar numa evolução? Qual mensagem você deixaria? Eu falo muito, né? Então, assim, mas a primeira coisa que eu quero falar é: o sentimento, ele é enganoso, ele pode ser reconstruído. Se hoje você não se sente uma pessoa pertencente nem a si mesma, nem a Deus, nem ao seu núcleo familiar, é totalmente possível você mudar essa realidade e construir um sentimento de pertencimento e de satisfação. Porque a vida, verdadeiramente, ela não é nada mais do que uma oportunidade de você se desenvolver. E é possível para qualquer pessoa. Que show! Muito bom. Com essas palavras, né, Giovana, que infelizmente nós já temos que encerrar. Infelizmente, a gente ficaria muito tempo batendo papo. Mas aí tem que ter outro podcast. Vai ter, vou marcar com ela já. Com certeza. Bom, pessoal, quero agradecer de novo a Leonor. Como sempre, aprendendo muito, né, Giovana? E eu espero que vocês também tenham aprendido com as palavras dela. Leonor, obrigado por ter vindo. Quero que você deixe seu Instagram, pessoal, que quem quiser conhecer o seu trabalho, né, contar com você. Né? Eu adorei estar aqui com vocês, foi uma tarde muito agradável, me senti muito pertencente, muito acolhida, muito amada, muito validada. E para você que está vendo a gente aí agora, meu Instagram é Leonor Mourão, número 1. Você vai me encontrar, manda um direct, quiser tirar alguma dúvida, mandar uma pergunta, a gente bate papo. Delícia, Léo, muito obrigada. Prazer estar contigo, volte sempre, a casa é sua, vamos marcar o próximo pod. Farei as ordens. Tá? Obrigado, Leonor. Obrigada, gente, gratidão. É isso, meus queridos, mais um podcast Conexão para vocês. Muito obrigada por essa audiência maravilhosa. Estamos juntos, até a próxima. Beijo. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.